Olá, pessoal, chegando. Como vão? A gente hoje vai falar na, na nossa live Superando Desafios. A gente vai falar com a Denise Tunim. Ela é uma gaúcha que mora no Rio de Janeiro há bastante tempo e ela tem muita coisa para nos contar, porque ela é uma viajante solo. Ela faz cursos, ela é criadora de conteúdo digital, ela tem blog, ela fez marketing, enfim. Ela já assinou e eu já estou vendo, bate, cara limpa. E eu espero que vocês participem, perguntem bastante a ela. Olá, olá. Podem Oi, oi. perguntar. Olá, como é que você está? Querida. Tudo Tudo bom? bom? Tudo. Tudo. Eu Estamos com a quero. internet boa. Estamos, que bom, não Botar é? assim, ó. Ficar mais longe. E eu E tu ainda virou... pus. Não, aqui é que eu mexi sem querer. Ai, de novo. Ah, É eu isso faço mesmo. isso também. Foi, não Oi, foi? Poli. Tava dando oi pra Poli. Denise, a gente quer saber de você. Eu acabei de ver na Jovem Pan, no Pingo nos Is, que a Ah, flexibilização que estava tendo aí no Rio, a justiça determinou que não mais. Menina, que loucura é essa e como é que está o Rio de Janeiro e qual a sensação disso daí para quem mora aí, né? Porque é uma hora uma olha, coisa. deixa eu te falar. Eu não sei, Mônica, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu estou em casa mesmo, sabe? Aquela coisa de ficar dentro de casa. Então, eu não estou saindo, o máximo que eu saio é até a minha lixeira. E aí, uma das minhas técnicas para não pirar também, né? Não ver os jornais. Então, aí tudo bem, eu não sou uma alienada total, porque assim, eu parto do princípio de que quando tem notícia ruim, tem vários amigos que me contam, tá? Se for muito grave, tá? É, Se for muito grave, tipo assim, olha, sei lá, o Rio de Janeiro está explodindo. Então, alguém vai me dizer. Então, e eu tenho um alarme aqui em casa, que é o seguinte: eu tenho uma varandinha, tá? Daí eu tenho uma senhora aqui do lado, que é a dona Celeste, e na outra ponta tem um rapaz jovem. Então, toda vez que dá algum problema muito sério, ele vai fazer um panelaço na varanda. Aí eu venho, já 3 meses, tá? Daí eu venho, entro aqui na internet para dar uma olhadinha. Bom, isso tá, assim, muita gente com medo, assim, de algumas pessoas que eu falei. Dá um certo pavor, porque, assim, independente da pandemia, já antes, a gente já tem um problema sério no sistema de saúde do Rio, com né? certeza. Se você for olhar para todos os nossos governadores e tal, onde eles estão, né? Então a gente está numa situação bem, bem complicada, assim. Eu botei na minha cabeça o seguinte: eu não vou sair, né? Quando eles disserem que pode sair, eu vou esperar mais um tempinho, daí eu vou. Porque não muda muito a minha rotina, já que eu tenho meu trabalho dentro de casa, né? Mas a minha preocupação é tudo em volta, né? É. É tudo, né? As pessoas que precisam sair. Eu estou numa situação extremamente privilegiada, né? Porque Mas posso você faz comprar. pedido de supermercado pelo delivery, como é? Tudo você não sai Faço e desde março. simplesmente assim, sim. Eu estou cozinhando muito em casa. Então, por exemplo, hoje foi o dia que eu passei. A semana passada eu estava fazendo a semana com as meninas, né, das viagens. Então, eu não fiz compra, não fiz nada. E aí, hoje era dia, então, de receber o supermercado. E é uma função, né? O que tu fazia em 1 hora, agora eu fico horas botando tudo. Até porque meu apartamento é pequeno, as coisas são tem que organizar e põe ali, põe aqui. Então, fiquei um tempão. Faço tudo online, mas tem falta de produto, tem o preço que está extremamente caro, Sim, muito, extremamente tudo. Tem coisas tudo. assim que subiram o dobro. E aí tá, eu É. parei de comprar. Como eu sempre
não é sempre, mas, por exemplo, quando eu tenho uma compra muito grande para fazer, e eu já tive bursite, eu tenho dor no ombro, aquelas coisas e tal. Aí, quando era uma coisa assim, aquelas coisas mais pesadas, tipo amaciante, que eu tenho que comprar tudo uma vez, aí eu fazia já online. Então, eu sei os preços. Porque quando a gente vai ao supermercado, às vezes a gente tá mais na pressa. E não sei se. Pelo menos eu, né? Eu não presto tanta atenção. Mas quando a gente está fazendo friamente na internet e que você tem uma lista no final, você grava melhor os preços. E eu percebo isso em relação a dobro. feijão, carne, frango, fruta, verdura, todos os produtos, afinal, eu achei. Muito, muito. E você, desde o começo, aí você tranquila ou você pirou no começo? Não. Ou não? Não. Vamos enfrentar isso. Para mim foi isso. muito de boa. Nesses 80 e poucos dias, eu não sei quantos dias já. Desde março, né? 80 e pouco. 80 e pouco. Não, eu não pirei. Eu tive 2 dias de muito mau humor. Eu sei muito bem eles. Assim, eu tive 2 dias de muito mau humor e o resto não. Mais uma vez, porque eu acho que eu já estava mais acostumada, sabe? Com essa rotina dentro de casa, de trabalhar em casa, de escrever e tal. Então, assim, não foi tão radical. Sim, mas você saía. Você saía com constância. Você ia em alguns lugares e não sentiu. Sim. E você sentiu falta, não. Você se adaptou, legal. Não, eu sinto falta de sair. Eu sinto falta de sair. Sim, eu sinto. Eu tô mais irritada. Minha irmã ri comigo. Às vezes eu fico rindo. Eu digo para ela, gente, as minhas pernas, elas vão, meu relógio acha que eu morri. Eu tenho um reloginho daquele de caminhar, sabe? E eu tirei ele, porque ele dá, assim, ridículo o número de passos que eu dou agora, né? Então, eu disse para ela, eu tirei, eu não tenho aquele da Apple, né? A minha irmã tem o da Apple, aquele chique, o meu não. Mas o da minha irmã manda até respirar, né? Eu falei, o teu relógio já deve ter dito que tu morreu, né? Deve estar só mandando tu respirar. O meu não, o meu é só de passos, né? Então, quando eu olhava no celular que ele manda, né? Quando eu olhava no celular, o mínimo que eu fazia era 5.000 a 6.000 passos, tá? Eu não chego a 500 dentro de casa. Mas assim, você está conseguindo fazer atividade física ou coisa assim? Eu tenho uma personal que me deu uma bronca agora, hoje mesmo, ela me deu uma bronca porque eu dei uma parada, tá? Eu estava fazendo com ela, eu fiz um treino com ela, e aí, na academia, tá? Aí a academia fechou, tá? Aí ela passou um treino, a gente conversou, ela passou um treino para mim no começo, aí eu tava lá, no começo da quarta-feira. Tá, aí passou, aí eu comecei a fazer eu não sei se tu chegou a participar de alguma, porque eu não consigo ver todo mundo, mas eu fiz uma semana a Solo Travel. Eu não vi online, mas vi depois. Você contando alguns perrengues, algumas coisas assim. Eu fiz 7 dias, mostrando como organizar a viagem. E agora, semana passada, eu fiz 7 dias falando dos lugares, dos meus erros, dos perrengues, das coisas das viagens. E foi muito legal. Então, essas semanas, aí tu tem um monte de coisa para fazer. Porque tu tem que divulgar, tu tem que fazer página, a pessoa se inscreve, não sei o quê. Aí eu larguei. Aí hoje eu tomei uma chamada, uma bronca mesmo. Porque a minha personal, ela não é bolinho, não, tá? Eu vou fazer live com ela semana que vem. Quarta agora, eu também vou fazer live. E aí eu fico bem enlouquecida, né? Então... Denise, é muita força de vontade a gente fazer em casa. Eu confesso que eu não tô com essa força de vontade. Eu também acho, mas assim, ó, a minha não tem desculpa, tá? Porque a minha personal, ela teve que se reinventar. E aí ela começou, a primeira live que eu fiz foi com ela. Porque eu falei, cara, e agora? Como é que vai ser a tua vida nessa Entraná? Temos que reinventar, então vai ser online mesmo. E ela faz treino todo dia de manhã. Ela começou com 0, sei lá, 1 pessoa, 2 pessoas.
E ela está fazendo todo dia de manhã, ela faz um treino gratuito para as pessoas no Instagram. Isso é ótimo, né? Mas Aí, se você se compromete com alguém, fica mais fácil, né? Que é o que ela queria fazer hoje comigo. é a força de vontade. Eu confesso que eu larguei ela lá longe. Eu estou também fazendo lives, eu estou assistindo bastante documentário, Não, mas estudando. tu tá fazendo todo dia. Não, eu também. Segunda a sexta. De segunda Não, a eu faço sexta. assim. Eu até fiz, teve algumas semanas que eu fiz terça, quarta e quinta. E essa semana só tenho uma amanhã, e essa contigo. E aí semana que vem mais uma. Que aí eu tenho que voltar agora a gravar meus podcasts também, que estão meio parados lá. Com Assim. certeza. Foi uma mudança muito brusca, ninguém sabe de nada, nem nós, né? A gente está em casa, tem horas que eu me sinto assim, confinada, agoniada, vendo o povo, as autoridades brigando, perdidas, e a gente, nesse meio todo, parece que a gente está sendo útil em ficar em casa. Fica em casa que a gente vai fazer. No começo, tinha horas que, como eu tomei essas decisões aí, né, eu tenho a minha rotina matinal que me ajuda, que é a meditação e tudo, que até isso eu larguei, teve uns dias, assim, que a gente sai meio do ar. E, às vezes, eu olhava, assim, na sacada, quando eu ia fazer o exercício, e não tinha movimento, e não tinha barulho, que eu moro em Botafogo, é bem barulhento, assim. E aí eu dizia, caraca, nós estamos numa pandemia. Porque era como se eu não, como se aquilo não fosse verdade, né? Peraí, sabe? Oi, tá. Então, assim, tá muito complicado, porque também a gente não sabe quando vai parar, né? Porque uma coisa é a economia voltar, como eles querem, né? Mas outra coisa é quando tá seguro voltar. E outra coisa é nós nos sentirmos seguros diante de tanta doidice. Aí você não sabe, porque eu tenho percebido aqui em Maceió, logo no começo, nos primeiros março, abril, não se usava máscara, não se deixava distância, não, sabe? Essas coisas assim que a consciência coletiva, que a gente que viaja bastante, vê isso lá fora tremendamente. A consciência coletiva. A China mesmo, eles sempre usaram máscara. Exato. Independente de um vírus, assim, só por conta de uma gripe, eles já têm esse costume de usar. Eu tenho uma amiga que mora em Hong Kong e ela fez até um vídeo, eu nem sabia, eu nunca tinha parado para prestar atenção, assim. E aí, assistindo o vídeo dela, ela explicando o porquê, né? Qual é o costume. Oi, Tony! Qual é o costume deles lá, uma gripe normal, assim, e já tem essa consciência do uso da máscara em função do próximo. Pois é, e a gente falta muito para isso. Para quem entrou agora, a gente está conversando com a Denise Tunin. Ela é multifacetada. Ela é criadora de conteúdo digital, publicitária, fez marketing, tem blog. E o interessante é que ela ajuda pessoas. Ela é do Rio, mora no Rio, mas é originária de que cidade do Rio? De Porto Alegre. Eu acho que 29 anos, né? Que você mora no Rio de Janeiro. Isso mesmo. E aí a gente quer saber essa questão também do viajar sozinha, porque ela ajuda mulheres, como a live é superando desafios, isso é uma superação. Primeiro conta para você como é que foi, se você superou desafios nesse sentido, porque uma coisa é se você trabalhava, eu trabalhava numa empresa, eu viajava, mas é totalmente diferente uma viagem de turismo de uma viagem de negócio. E, gente, participe, pergunte, clique no coraçãozinho para dar uma amplitude maior, cada vez maior na live. Queremos corações. Corações. Diz aí, Denise. Então, eu já viajava assim a trabalho, né? Acaba que a gente já viajava. Eu já viajava a trabalho, sempre teve umas viagens, eu era produtora de eventos numa época, então tu viajava sozinha, mas aí você vai com aquele objetivo, né? De trabalhar, de fazer alguma coisa. Obrigada, Tony. Você vai fazer alguma coisa, tu tem um objetivo específico, não é uma coisa de vou viajar sozinha para me divertir. Né? Isso já... E estranho, eu tô falando isso há muitos anos atrás, né? Tu vai concordar comigo.
que não era uma coisa hoje, graças a Deus já é normal. Mas aí. Mas ainda vem com restrições. Eu fui Sim, para o parque da Disney e estava sozinha lá. As pessoas disseram: Você veio com quem? Como se eu tivesse a obrigação de ter ido com outra pessoa. Se mas eu sozinha ali. Aí eu digo: Meu Deus, eu estou nos Estados Unidos. Aparentemente, uma cabeça tão boa daqui do povo. E não é assim. Na prática, eu me senti porque muito eu acho, não, quando eu questionada. falo assim, ó, por exemplo, hoje já é mais normal por parte das mulheres entenderem que têm esse direito e que merecem isso, né? E que podem, né? E que Mas devem. as outras mulheres e muitos homens questionam: Você está com quem aqui? Eu fiquei assim Sim. estarrecida, porque eu digo: Poxa, um país de primeiro mundo, perguntar com quem eu estou, eu tenho que estar acompanhada. Eu digo: Eu não tive essa experiência lá, ou talvez eu já tenha ligado um filtro, assim, um negócio, sabe? Que assim, já nem. Enfim, Tá, vai. Mas aí eu comecei como todo mundo, eu acho, né? Como todo mundo, não, mas como a maioria das mulheres, a falta da companhia para você conciliar as datas, né? Sei lá, se você. Eu tinha uma liberdade, sempre tive uma liberdade de horários, porque meus trabalhos uhum, sempre foram por empreendedores, muitos deles, então eu poderia definir os meus horários, o meu período de férias, vamos dizer assim. E aí, a outra pessoa que está em CLT, que está numa empresa, ela já tem é, aquela restrição, aquela coisa de ter que negociar lá e ter que aguardar. Depois você tem que considerar a questão do dinheiro. é. Das duas pessoas terem disponibilidade financeira para viajar naquela época. E quererem o Quem, mesmo quem, destino, né? Que às vezes não quer. exatamente, querer o mesmo destino. E não só isso, porque às vezes tu tem que ter. Porque uma coisa é você ser amiga de uma pessoa, e outra coisa é você passar Isso. 15 dias com outra pessoa viajando. Também é uma outra questão que, É. por experiência, já perdi uma amiga de 25 anos. Acabou. Acabou, ela quis assim, tudo bem. Né? Mas E as por que coisas essa não. amiga de 15, 25 anos? Eu achei interessante isso, eu também. Já perdi uma amiga assim, numa viagem. É Então, estranho. então é assim, é aquela amizade que você aguenta de longe, na verdade, né? 25 anos, mas no final das contas, né? Não era uma. Não era. Eu hoje, passado muito tempo, né? Passaram já, acho que foram, sei lá, um monte de anos. Acho que foi 2016 que eu fui. Hoje é 4 anos, tá. Então, hoje eu já vejo que é uma amizade que podia ter muito tempo, mas era fraquésima, né? Não Entendi. resistiu a uma discussão de viagem. Então, tudo bem, foi, né? Deixa É, aí. Mas eu acho que muita gente começa assim, né? Não tenho companhia. E aí é. você começa a pensar, quando a vontade de viajar, essa é uma etapa, a vontade de viajar é maior do que o medo de ir sozinha, tá? Acho que a primeira fase. Só que aí vem todo aquele monte de questionamentos. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou me divertir? Será que eu não vou me sentir muito sozinha? Será que, sei lá, A mil Carla está esse. dizendo aqui, no máximo 4 dias para não perder a amizade. Oi, Carla, tudo bom? Pois é, tem E isso olhe mesmo. lá, Acho viu? que Porque vai com em um quatro dia dias. você perde. Mas eu acho até com família, gente. Até com É, família. e gostar de estar à sua própria companhia. É. Beleza, é Aí eu verdade. já acho que é a fase quando a gente descobre que a Polly está falando, que a Polly está falando é muito importante. Aí eu já acho que já é numa segunda fase, que é quando a gente É, descobre que é para isso que serve, né? O viajar é. sozinha não é só. É que no primeiro momento a gente vai para conhecer aquele lugar, né? E aí, se a gente consegue se dar bem, por exemplo, todos aqueles e se eu me perder? Aí tu vê que se tu te perde, é maravilhoso, porque depois tu te acha, não tem nada disso. Não, Não tem você pode nada até. disso. Eu me perdi, Veneza. Você, na hora, eu disse assim: peraí, eu vou relaxar. Me deitei lá, na beira do rio, e disse: o que é Aí que tu eu vou fazer? falou, Pois é, Veneza, Veneza, quem não se perde em Veneza? Mas pois era é. coisa boa se perder em Veneza. Se perder no Marrocos já não é mais tão legal, mas assim, tudo bem. Imagino.
Porque aí é legal você ter um guia, não é tão legal você se perder lá. Mas, por exemplo, assim, cara, qual é o pior cenário, tá? Tu se perder numa cidade. Primeiro respira, é isso que tu fez. Respira, É. para, agora eu vou E ver vê como uma é que... solução, né? Exatamente. Oi, Ivana. A E Josenira disse que aí, sempre teve muita sorte. Ô, Josenira, que bom, que bom. Mas às então, vezes eu acho que acontecem os perrengues, né? Acontecem as coisas, e é sim, mas é natural. que a gente fica mais Acontece inseguro porque a até em gente acha. inscrição. Mas a gente acha que estando com outra pessoa vai se resolver. E é bobagem, assim. Eu já fui assaltada no Rio de Janeiro quando eu estava com o meu sócio, que era um homem enorme, grande. Aí, assim, para ele, deixaram ele com a carteira, com tudo. Comigo levaram tudo, entendeu? E ele podia fazer alguma coisa? Não podia fazer alguma coisa. Então, assim, às vezes a gente acha que o fato de estar acompanhada, a gente vai estar livre de todo e qualquer problema. Não vai. Sim, Não Denise, vai. mas tudo isso é um processo, né? A gente não É um vai processo. assim, ah, eu vou hoje. Não, não é. Você tem que se preparar, porque primeiro se preparar com segurança. Eu sempre falo que a segurança Sim, nossa, com documento, com tudo, com vem em saber primeiro os lugar. trâmites, né? Para você poder dar esse passo. Também não, aquela história de, ah, eu vou e seja o que Deus quiser, eu não faz minha linha. A minha não Não, faz. também não faço Não, a minha. não é, não sei se a sua fez. A gente, eu acho que tem que Não. ter preparação, né? Não, eu fui. A primeira que eu fiz, na verdade, eu fui para a França, que eu já conhecia, que eu tinha amigos. Depois eu fui para o Canadá, eu também tinha um amigo lá, mas eu não fiquei presa naquilo. E aí isso é um processo, com certeza isso é um processo. Agora eu conheço outras mulheres e tal, que hoje mais jovens, mais destemidas e tal, e que vão e que já gostam, na primeira viagem já se sentem bem. Mas isso não quer dizer assim, que elas não se prepararam, né? Só quer dizer que elas gostaram da primeira vez. Às vezes tem gente que viaja e me conta, eu me senti meio assim. Por quê? Porque a gente vem de um processo desde criança, né? A gente está acostumada a estar em bando, que eu falo, né? Ou a gente está com a família, a gente está com os irmãos, ou a gente está com os primos, depois a gente vai para a escola, depois a gente vai para a faculdade, depois a gente namora. Entre aspas, a gente vai seguindo um roteiro, né, pré-definido, aonde a gente está sempre acompanhada. Então, é natural que a mulher sinta uma estranheza em estar na sua própria companhia. Tem essa questão. Você Dá acha uma que é a mulher que estranheza. se sente estranha em estar na sua própria companhia ou é a cobrança? E eu acho que as outras pessoas e as outras mulheres também cobram quando vê que você está viajando sozinha, por exemplo. Você Eu acho acha que que olham diferente? acho que tem as duas coisas, tá? É, também. Uma é que as outras pessoas te cobram porque elas falam assim, como se o fato da gente viajar sozinha quer dizer, coitadinha, ela não tem amigos. Coitadinha, ela não tem namorado. Não é assim, ela optou em ir sozinha porque está afim de ir sozinha, né? Então tem dos dois lados e tem tanto de mulheres quanto de homens. Tá? Os homens também, os homens, assim, eu já ouvi coisas, né? Esses tempos eu falei até num post, um maître num resort muito simpático, para você ver como isso já está, né, dentro da pessoa. Uma mulher tão bonita, como que vai jantar sozinha? Oi? Eu como todo dia, amor. Né? Eu moro sozinha, eu como todo dia sozinha, tá tudo bem. Entendeu? Então, isso existe. E depois tem a mulher que não está acostumada a ficar na sua própria companhia. Então, ela acha que ela não vai se divertir. Ela acha que ela só pode se divertir quando está com outra pessoa, seja ela qual for. Ela tem aí um caminho aí para se descobrir. A Polly disse aqui que uma vez ela viajou sem o marido e acharam que eu tinha acabado o meu casamento. Tem sempre o julgamento. A Josenira disse que sempre com excelentes companhias e ela topa no máximo 5 pessoas. Não gosta de discussão, mas de pessoas que sabem mais do que ela. Sempre gosta de tudo. E a propósito, ela foi roubada na Noruega. Fato curioso. E aqui o Aguiar perguntou: tiveram problema com o idioma? Olha, eu particularmente, eu sempre me acho que eu não sei falar fluentemente, embora eu me comunique.
Eu não sei se é uma trava minha de achar que eu não. Eu me comunico, eu brigo, eu arengo, eu digo as coisas, eu quero, eu reivindico. Então, eu saio dos problemas, então eu sei me comunicar. Pode ser que a construção não seja lá a perfeita, mas eu não quero nem saber. Eu Mas sempre isso penso assim. não é o importante. Pois é, e eu penso assim, eu não sou daqui, não vim para ficar. O estrangeiro vem para cá, às vezes fala não fala nada com nada, todo sem nexo e a gente não ajuda e a gente não participa com ele. Então, o que é que você acha? Você precisa do idioma necessariamente para viajar? Então, eu fiz até um podcast, porque assim, a minha mãe me enfiou nos cursos de inglês, quando eu tinha 7 anos. Então, aquilo na época para mim era um horror, né? E hoje eu agradeço muito. Então, o que acontece? Eu não tenho a experiência de viajar sem o idioma, mas o que eu digo sempre é que você falando o idioma fica mais fácil, fica. Quando você fala um outro idioma e a pessoa fala, e aí nós estamos falando mais do inglês do que até do espanhol, mas o espanhol também ajuda muito em vários casos, você vai ter um outro nível de experiência, porque você consegue trocar mais, tá? Uhum. E se você não fala, como é o caso de muitas mulheres que me seguem, que não falam fluentemente, eu falo muito básico, sabem algumas palavras, elas viajam de qualquer forma. E às vezes acontece que ambas, eu e elas, temos perrengues iguais, engraçados. Porque você pode chegar lá, como no caso da Polônia, e algumas pessoas não falarem. Na Polônia que eu tive... Polônia e República Tcheca foram as questões mais assim que eles não entendiam, não falavam inglês. Então, assim, sempre, se você puder, eu sempre gosto de falar que a pessoa é bom saber um outro idioma. Mas não é porque você tem que saber um outro idioma para viajar. Tá? Existem milhões de formas hoje. Tem aplicativo, tem mímica, tem Você já usou mímica? Mímica? Sempre. Você já usa? Sempre. Quero comer, tá frio, tá calor, tá não sei o quê. Tudo dá-se o jeito. Dá-se o jeito. Dá-se o jeito. Então, acho que hoje a gente tem muito recurso. O idioma não é um impedimento, mas o idioma é um portal, que eu chamo, para você ter um outro tipo de experiência. Porque daí, claro, a outra pessoa precisa falar alguma coisa. E não precisa ser um inglês perfeito, porque eu pelo menos eu já não estou fazendo. Claro que se você vai fazer uma entrevista de emprego, aí é outra. Sim, é outra história. Processo, né? Mas assim, eu falo francês de ouvido, gente. Eu não sei escrever uma porcaria numa linha. E eu me comunico, e eu ando, e eu falo eu tão destravadamente que, assim, quem não fala francês e me ouve acha que eu tô arrasando. Entendeu? Na verdade, eu tô me comunicando. Exato. O importante, eu sou jornalista, né? Sou da área de comunicação, e comunicar é isso, é você ter um feedback. A partir do momento que você teve o feedback, você diz e é entendida, tá tudo certo. Não precisa, né? Não precisa mais coisa. Olha, a Sheila disse aqui que eu viajo sempre com um grupo de amigos. Na última, entre Bariloche e Buenos Aires. Éramos 9 pessoas. Oi, Sheila! A Su Moraes disse que a última viagem foi sozinha. Foi ótimo, porque ela ficou nos lugares o tempo que ela quis. E, de novo, a Sheila disse que brasileiro se esforça mais para entender e ajudar os turistas do que lá nos outros países. E não é, viu? Porque em Londres, e hoje ela disse que tem o Google Tradutor, né? É verdade. Em Londres, o povo é muito fechado e tudo, mas eles, quando percebem, se você pergunta, se você pede, olha, você pode me ajudar? Eles estão dispostos, eles te ajudam. Sim. Então, assim, você vai encontrar pessoas más em todos os lugares. Você vai encontrar pessoas que te ajudam em todos os lugares, né? E a gente tem que discernir, ver como é que faz. Eu lembrei de 2 situações, tá? Uma que deu um perrengue tremendo do trem, que eu estava indo agora na última viagem ano passado, de Cracóvia para Praga.
E aí, para completar, perrengaço, assim, perrengaço, era para levar 5 horas, levou 10 horas de viagem, paramos, um horror, tá? Um horror. E aí, quando eu tô chegando lá, 10 horas da noite, eu tô chegando em Praga, e aí eu louca para já descer, já peguei a minha mala, já fui caminhando pro negócio, já desesperada, já querendo sair dali, querendo ir pro hotel. Aí, Praga tem 2 estações. Tinha uma antes da que eu tinha que descer. Tá, só que eu não tava me tocando de nada. Tava escrito Praga, Praga, nem li mais nada, cansada, não sei. Aí um cara queria descer nessa estação. E aí eu tava na porta. E não tinha como eu sair com mala, todo aquele monte de gente. Eu desci. O cara desceu. Aí eu virei assim. Quando eu virei, o trem já tinha ido. Nossa! Uma moça Não, pera, olha, conta novamente que você travou a internet. travou. Quando você saiu, você olhou para trás, o trem tinha ido. Isso não era Já no tinha lugar ido que você embora. ia. Hum. Isso. Aí eu tava numa estação. Eu já tava em Praga. Tudo bem. Tá, daí eu olhei pro lado e não tinha ninguém, não sei o que. Daí eu vi uma moça. Daí eu desci as escadas atrás da moça e comecei a falar com ela em inglês, né? E ela falava assim, que não sei o quê. Aí eu falava táxi, táxi, Praga, papapá. Mímica, não, não, não. Bom, a mulher falava comigo em tcheco e eu, aham, não entendia nada. Ela me pegou pela mão, me levou, subiu a escadinha do coisa e fez assim, ó, fica aqui com as mãozinhas, fica aqui, trem, o próximo, pega, aqui mostrava na TV, dali a 5 minutos, falando em tcheco, mas com, né? E Sim, com eu a falei, mímica. tá. Aí eu entendi que eu tinha que pegar o próximo, que vinha dali a 5 minutos. Daí ela me abraçou, deu beijinho e foi embora. E eu cagada de medo, assim, na estação, não tinha ninguém. Porque, né, o fato de estar na Europa não quer dizer absolutamente nada. Daí eu liguei pro meu amigo, que eu não sei ainda se tá aí, o Tony, porque eu tava nervoso. Porque, assim, a sensação é como se tu estivesse no Rio de Janeiro, que vão te assaltar a qualquer momento. É. Né? Mas não que na Europa não aconteça, mas assim, é diferente. Mas a sensação que a Lá gente tem tem é o a mesma. batedor de carteira, né? Mas como a É, gente está é, acostumada a assalto à mão armada, a gente vai com essa psicose. Não adianta, a gente fica louco, né? Mas isso. e aí como é que você fez? Tomou o próximo trem? Sim, daí eu entrei no próximo Não, trem, mas daí o espera, rapaz, você disse que tá, aí ligou para um amigo seu. Era do fiquei batendo Brasil? papo com ele. Ah, tá. Não, então, Entendi. o Tony, ele é do Brasil, mas o Tony estava lá na Itália. Então a gente estava no Ah, mesmo fuso. Né? A gente estava no mesmo fuso e aí eu acho que eu não sei se ele estava no Brasil, se ele estava lá. Já não sei mais, mas eu sei que eu fiz ele ficar falando comigo porque amigo serve para isso também, né? Então, aí fiquei conversando com ele, daí ele falou assim, aí passou rápido 5 minutos, o trem chegou, eu entrei e pronto, foi tudo bem. Aí o rapaz pediu a minha passagem e tal, falava inglês, esse do trem. E foi tudo bem. Mas é porque já era um dia, assim, sabe aquele dia que deu tudo errado? Que sempre tem, né? Um dia na sim, viagem que dá tudo sempre, errado. sempre. Olha, a Fátima Vasconcelos disse: vocês sabem se já desenvolveram algum aplicativo para ajudar brasileiros a se comunicar no exterior e se localizar quando estiver perdido? Diga aí, Denise. Sim. Bom, primeiro, tem os aparelhinhos que são os tradutores, tipo, instantâneos, né? Então, você fala, você escolhe o idioma e tal. Ele custa na faixa de 300 a 400 reais. Eu nunca testei nenhum, porque eu não tenho necessidade dele. O que eu já ouvi como críticas, tá? É que eles consomem muita bateria, tá? Ele é um aparelho independente do celular, tá? Hum. E em relação a aplicativo, é o GPS, é o Google Maps, é qualquer mapa que você use que ele vai te ajudar a se achar. Então, isso hoje, acho que é uma coisa importante, sempre a gente viajar conectada, né? É. Mas, independente disso, por causa do teu caso, que tu estava sem internet, é a gente ter
o nome, o cartão do hotel, essa coisa toda com a gente sempre em É. papel, porque às vezes pode acontecer da nossa internet não funcionar Olha, e a gente foi o tem que que. aconteceu comigo. Eu esqueci em Veneza, esqueci no hotel, para as pessoas que não sabem. Então eu fiquei perdida. Eu digo, meu Deus, aqui não tem táxi, porque taxista é um excelente informante. Mas não tem lá, não tinha ônibus, não tinha. Eu digo, meu Deus, eu não acho ninguém. Aí relaxei lá na beirinha do rio, fiquei, aí fui, respirei. Aí disse, não, vou entrar numa loja. Entrei numa loja. Eles não são tão amáveis assim quanto a gente, os Não. italianos, não são. Aí ele muito rude, o casal, mas eu disse, por favor, me ajude. Eu me lembro que o nome do hotel tem um som francês. De repente, foi Deus, me lembrou que era num chamado lugar Ferrovia, e o cara, não tem esse, aqui só tem Belle Époque. Eu disse, esse. E aí me ensinou a voltar, porque ali é um labirinto, e eu Não. fiquei parando no meio do caminho para perguntar se eu estava certa. Até que alguém me explicou que foi, não foi, na parede tinha setinha localizando, mas não era em todas e tal. Mas mesmo assim eu fui perguntando de tempos em tempos para ver se não me perdia. Quer dizer, eu fiz mecanismos de segurança. Mas paciência, né? Paciência, aconteceu. E eu Eu acho vou que fazer nessa o quê? situação a gente tem que sempre fazer isso que tu fizesse, sabe? Primeiro a gente respirar. A gente até pode ficar nervosa, ficar furiosa Sim, comigo fica, mesma, né? fica. Tudo E bem, mas agora? assim, 5 minutos, né? E depois É. tem que tentar resolver, né? Eu sempre falo assim, nessa viagem horrorosa, e quando eu cheguei, aí depois de eu ter descido na estação errada, eu saio fora da rodoviária e tem motorista de táxi de rodoviária, né? Para você ver, no mundo inteiro é assim. E aí ele queria me extorquir 30 euros para me levar até o hotel, que não era tipo 10. Hum. Então, por isso que a gente tem que saber, né? Aí eu olhei para a cara dele, fiquei olhando para a cara dele, fiquei olhando para os lados, assim, né? Daí eu olhei do outro lado, tinha um hotel. Eu falei, não, obrigada, moço. Peguei, atravessei, entrei dentro do hotel, tomei uma água, chamei um Uber, entendeu? Que aí você, né? Porque senão tu não vai conseguir tomar uma boa decidir bem, né? Tomar É. uma boa atitude, decidir bem. Se a gente fica muito. E por que Acho você que disse que essa viagem foi assim um horror? E, no sentido, Mônica, você é desenrolado, o Aguiar disse. É, Aguiar, mas às vezes tem que ser, porque a gente tem conta que com a ser. gente. A gente conta com a gente. Se Não não tem, né? for, Quando a gente viaja sozinha, não dá para botar a culpa em ninguém. É a gente mesmo. A gente não tem exato. como botar a culpa. Tem gente que consegue, né? A culpa foi do hotel Não. que não me deu o cartão com o nome. É, e eu compro geralmente, como você faz, eu acho também, eu compro já o chip daqui, aqui do Brasil, porque eu não quero ir lá. Ah, mas é fácil no aeroporto. Vai que a loja está fechada, vai que acontece alguma coisa e a gente fica lá sem se comunicar. E aí, eu estava em Veneza, eu estava sem a internet. E aí? Não deu um problema e estava sem o cartão, porque geralmente eu boto o cartão exatamente no local. Mas a Polônia, por exemplo, que as letras devem ser todas doidas para nosso Polônia, visual. República Tcheca, Pois Budapeste, Hungria. Aí eu fotografo, fotografo com o celular, é, eu faço porque é isso. impossível, a gente não consegue gravar, né? Tipo, estação do metrô, eu vou fotografando, eu vou pegando o mapa, vou olhando no aplicativo. Eu acho assim Agora, que o hoje. mapa, você disse assim, tem o mapa, mas o mapa é aquelas palavras lá que eles têm, né? Da destinação. Se você não prestar bem atenção, você se passa, porque você não sabe. É Olha como só, na Israel. verdade, essas cidades todas que eu fui, na condução, né, eles têm a TV dentro do tram ou do ônibus que indica o nome. Então, você tem que fazer isso aqui, ó. E aí, a questão, se você vai mais em um lugar, eu acordo, vejo mais ou menos onde eu vou, às vezes eu anoto, já no caderninho. Então, qual é a direção? Tá, eu vou de metrô. Então, tá, eu tenho que pegar a linha azul, tenho que ir para essa direção e tenho que descer na tal. Aí eu anoto. Mas, mesmo assim, é impossível de guardar. Então, É. e também eu não faço só aquilo que eu saio de manhã, sei lá, de repente eu mudo ou vou fazer outra coisa no meio do caminho. Então, o que eu fazia era
fotografar as ruas. Veneza eu fiz isso também, mesmo assim eu me perdi. De qualquer maneira, me perdi. Porque Veneza acho que não tem jeito, entendeu? Olha só, já vou avisar. É um Veneza vai se labirinto perder e aquilo pronto, lá, é uma fim. coisa de Vai se louco. perder e fim. É, Olhe para cima, porque os nomes é, estão mais em cima. Mas tirar fotografia do nome das ruas e de pontos de é. referência. Porque, sabe, sei lá, uma coisa grande, uma loja, um negócio, É, eu faço sabe? isso também. Fazia O Aguiar está Veneza, eu dizendo, tentei boa fazer dica isso. fotografar. Você se É, perdeu em Veneza também? total, total. Eu não me achei em Veneza até hoje. Eu não sei como é que eu saí de lá. Entendeu? Me perdi o tempo inteiro. E olha que eu tava muito bem localizada. E aí, no primeiro dia, que ainda não estava chovendo, no primeiro dia, eu comecei a ficar estressada, porque eu tinha ido comer, eu tinha ido na Piazza São Marco e tudo. Foi no dia que eu cheguei, eu estava cansada já. Tinha sido uma longa viagem. E aí chegou uma hora que eu andava e não conseguia voltar pro hotel, não conseguia voltar pro hotel. E eu com o Google Maps, e eu dizia, gente, era eu, não era o Google Maps, né? Sim, Mas aí eu parei um casal e eu falei, pelo amor de Deus, olhei pro cara, dei o celular pro cara, que homem é bom com essas coisas, né? Mulher é. dizem, e eu pelo menos, eu assino embaixo, que eu acho que mulher não tem senso de direção, tá? É, Eu isso não tenho, também eu não, nasci também não sem. tem. Eu Hoje nasci tem. sem. Aí eu peguei e dei pro cara o celular. A mulher ficou até me olhando meio assim. Dei pro cara assim, pode me ajudar a voltar pro hotel? Porque eu não consigo achar. Daí o cara olhou, disse, não. Olhou pra cá, olhou pra cá. Daí disse assim, ele super gentil, né? Disse, não, eu acho que o Google Maps não tá bom mesmo. Mas tu faz assim, assim, assado. Em 2 minutos eu cheguei no hotel. Era eu, né? Não era o Google Maps. Era Não, eu. Aí o eu dia também. seguinte... No dia seguinte, eu saí fotografando, assim, sabe? Quase que tudo, né? Eu sabia onde era o ponto que eu me perdia, mais ou menos. Eu já sabia onde era Sim. tudo igual. Daí ali eu fotografei e depois ficou fácil. Depois eu. No segundo dia, mas eu já estava indo embora. No segundo dia eu já sabia. Esse senso de direção eu também perdi em algum lugar. Em Londres, eu estava numa rua, então. Aí eu digo, não, eu acho que é para cá, o Google, né? Porque vai lhe mostrando a setinha e tal. Isso Sim. eu estou me distanciando do ponto. Então, é para o lado contrário. Ai, senso de direção é péssimo. A Não, eu Marlene sempre disse vou pro aqui que é lado errado. graça, uma não ganha da outra, realmente. Mas faz parte, né? Faz parte. Não, A mas tem gente tem. mulheres, ó. Eu tenho mulheres que. Eu levei um grupo para o Marrocos, e eu levei um grupo também para. Foi a primeira viagem foi Portugal, Espanha e Marrocos, e a segunda viagem foi França, Grécia e Itália. Na primeira viagem tinha a Rosana Cangelo, que era ótima, que sabia muito bem se virar. E na segunda viagem, quem sabia se virar? Ah, era a Beca, que também sabia, salvava. Porque eu sempre erro. E aí, quando tu tá no grupo, tu faz o povo caminhar, daí fica todo mundo reclamando, né? Se tu tá sozinha, tudo bem, né? Mas se tu te perder com o grupo, vai todo mundo pro lado errado, daí não é muito bom, né? Ó, como você é gaúcho, o Aguiar está perguntando: é complicado tomar chimarrão nessa época? Cara, eu não tomo, porque aqui no Rio é muito quente. Ah, entendi. Então eu já não tomo, aqui a erva não é boa. Então já abandonei Esse hábito. Mas eu gosto. Mas eu gosto. Eu gosto. E a Sheila está dizendo que perdesse também é caminho. É. Me Total, diz, total. me diz outro perrengue, assim, outra coisa curiosa que você passou. A Josenira está dizendo é realmente uma aventura. Não deixa de ser interessante, mas a extrema necessidade, tudo pode acontecer. É mesmo um desafio. É um desafio. Mas, Mas eu acho assim, assim, se a gente. Tu faz isso, tu te prepara um pouco antes de viajar. eu Né? estudo o Então é lugar isso. para onde eu vou. Eu É. estudo hábitos, estudo as distâncias. Claro que às vezes a gente pensa que a distância é menor e a distância é maior, porque no mapa aparece ali tão pertinho, né? E tal. Às vezes você se confunde. Mas eu estudo bem o país, o comportamento das pessoas, porque eu acho de última a gente não respeitar as regras. Eu, Sim. Mônica, eu sou assim. Tem gente que não está nem aí, né?
Esse negócio de fila lá fora é super rígido. Você tem que respeitar a fila. Você tem que respeitar a fila até para fazer uma pergunta no hotel. Você tem fila para perguntar, isso, né? Em loja e tudo. E tem muito brasileiro que não tá nem aí, acha que deve perguntar de qualquer jeito. Ei, você, chama ei as pessoas. É assim. Diz outro perrengue. Perrengue, eu estava no Chile, em Santiago, e aí tem o Cerro San Cristóbal, e eu tinha comprado uma GoPro, a máquina, né, de fotografia, e eu estava estreando ela, então eu subi, era final da tarde e tal. Daí eu subi linda, maravilhosa no funicular e sentei lá no negocinho e botei o coisa. E quando eu cheguei lá embaixo no parque, na portaria, eu perguntei que horas fecha. Ele falou às 8. Falei, tá bom. Então dá tempo de eu fazer o pôr do sol e aí eu vou embora, porque aí eu tinha marcado embaixo do cerro, ali no barzinho, com uma menina que eu tinha conhecido no avião, brasileira também. Aí tá, tinha marcado com ela da gente jantar. Tá bom, eu subi, fiquei linda lá com a minha GoPro, fazendo pôr do sol, fazendo time-lapse, toda chique, né? Daí eu resolvi olhar pro lado, assim, porque eu tava sem relógio. Olhei pro lado, tinha um casal, né? Daí eu perguntei para eles que horas são, e eles, sei lá, 5 para as 8, 10 para as 8, uma coisa assim. Eu falei, então tá, eu tenho que pegar o funicular. Eu falei para ele, muito obrigada, eu tenho que pegar o funicular, porque ele estava sem relógio e eu estava segurando a máquina. Sim. Né? Então eu não podia sair para perguntar. Daí ele foi perguntar, daí ele voltou e eu falei isso, muito obrigada, porque eu tenho que pegar o funicular. Ele falou, não, o funicular já acabou. Falei, como assim? O funicular acabou. Não, o último saiu agora. E é uma distância, é uma caminhada, eu conheço, é uma caminhada imensa, gente, né? Eu queria morrer, daí escurecendo. Daí eu falei, gente, como é que eu vou sair daqui? Vou me jogar, assim, né? Como é que eu saio daqui, pelo amor de Deus? Com a minha Canon, com a minha GoPro nova, desesperada, né? Aí eu saí e disse, bom, vou ter que pedir carona. Gente, como é que eu vou pedir carona? Gente, que vergonha, eu vou pedir carona. Para quem que eu vou pedir carona? Aí eu olhava e ficava olhando assim, sabe? Alguém que eu pudesse pedir carona. E os carros indo embora, sabe? E aí eu olhei, tinha um guardinha. Daí eu falei pro... Oi, Kelly. Aí eu falei pro guardinha, pelo amor de Deus, ó, eu tô aqui, tô assim, assado. Dá para chamar um táxi? Dá. Mas vai demorar, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei e vinha vindo um carro da Turistic. A Turistic é uma empresa que tem lá no Chile, que tem os ônibus, aqueles roupon, ropoff. E ela que administra o parque. Eu não sabia, tá? Que ela administrava o cerro lá também, o funicular, enfim, tudo ali, aquele pessoal. E aí o guardinha estava indo também conversar com o cara do carro, quando eu já me atirei na frente do carro, já fui do outro lado, já conversei com o cara e disse, vou com o senhor. Entrei dentro do carro e fui, né? Aí no meio do caminho lá, eu disse, meu Deus do céu, que medo, né? Pois é, tudo bem que era turistique, né? E o cara super simpático, super gentil, e aí todo aquele monte de caraminhola ficou passando na tua cabeça, meu Deus do céu. Meu Deus, não acaba nunca esse caminho, né? Daí o cara todo gentil parou na porta do zoológico, disse, aqui é o zoológico, quando tu vier aqui, tal hora, não sei o que, se tu quiser, acontece aqui. Aqui é não sei o que. O cara fazendo uma tour comigo e não acabava nunca aquele caminho. E você agoniada? Não, conversando do Brasil, contando, né? Porque agoniada só por dentro, por fora, linda, maravilhosa. E aí, quando a gente chegou lá embaixo, eu perguntei, mas qual é o seu nome? Muito obrigada, não sei o que. Ele, eu sou o X, que agora esqueci. Eu sou o motorista lá do funicular, eu trabalho na Turistic há 23 anos. Eu falei, por que eu não perguntei isso antes? Né? Mas, enfim, o senhor era super, porque sempre tem anjos na estrada, né? Que eu sempre falo que tem gente boa, tem muito mais gente boa do que gente ruim. E realmente eu perguntei, a gente tem que saber fazer perguntas. Eu aprendi isso essa vez, porque a minha pergunta foi, a que horas fecha? E aí ela falou, o parque fecha às 8, né? Mas a que horas é o último funicular? Porque eu dependo dele para descer, né? E eu já sabia que tinha toda essa distância, que era impossível descer a pé
escuro. Claro que tinha um guardinha, que de Sim, alguma mas forma... aí não daria uma sensação boa. Você, de repente, poderia ter descido, se fosse a pé, levava um tempo grande e poderia lá Não embaixo tem a estar, menor, né? a menor É, possibilidade de não descer, são tem. 7 quilômetros. É, certo que eu sei, mas e lá quando Então, você chegasse estava fechado, à provavelmente. noite, né? Que eu digo, à É, noite, tudo. Então, não, tudo bem, ainda tinha um guarda lá, tem o pessoal todo, eles não fecham lá o portão lá de baixo tão cedo, porque tem muita gente que sobe de bike, desce de bike, mas o funicular já tava. Então, eles começam a recolher o pessoal do parque, provavelmente, ainda deve subir outro carro depois, para ver se não ficou ninguém antes de fechar o portão. Então, assim, eu não ia ser morta lá, mas eu também não poderia descer sozinha. Isso era uma é, coisa que é era verdade. inviável, né? Ali Então, aqui está dizendo que conhece perguntou se a gente conhece o aplicativo Ria. Ele funciona offline. Você já usou isso? É não, eu preciso não você usei o baixar. Ria, mas tem Você um outro conhece? também. Não, esse não. Então, o Ria eu não conheço. Eu conheço o Maps.me também, que você pode baixar os mapas e usar offline, né? Esse aí eu não conheço, mas o Maps.me faz isso e hoje em dia você também pode botar rotas do Google Maps e baixar algumas coisas também. É verdade. E doente? Você já ficou doente? Eu soube de alguma das suas pessoas que você incentiva, que elas passaram mal, enfim, Ah, tiveram doente eu fiquei assim, gripe. lá fora. Sim, sim, sim. Gripe Coisa, também. coisa assim, mas deu para se virar. Eu levo uma tonelada de medicamentos, eu levo todos os possíveis. Você também? Sim, eu levo tudo que eu tô acostumada. Eu tomo muito pouco remédio, tá? Porque eu fico muito pouco doente. O que eu faço sempre eu vou ao médico, né? Eu faço meu check-up regular anual. Eu vou ao médico. Se tem algum destino que tem alguma particularidade, tá? Sei lá, altitude, alguma coisa assim, eu vou consultar meu médico. E também tem, Uhum. para muita gente não sabe, em algumas cidades aqui no Rio de Janeiro tem, um amigo meu usou. Eles têm um centro onde os médicos atendem os viajantes. Aqui no Rio é na Urca. Ah, é? Centro de atendimento ao viajante, uma coisa assim. E aí só que você tem que agendar, tem que ir lá, é gratuito. E aí esse meu amigo foi lá, o Eduardo, ele foi lá e disse que achou super legal. Então, você tem que marcar com antecedência, você tem que dizer quantos dias você vai Mas ficar, onde tem você no vai. Rio, não tem em outros países. Eu Tem no tenho. Rio. Não, dos outros países eu não sei. Eu digo antes, isso antes da Ah, viagem, tá? sim. Que é uma consulta para prevenção antes de você viajar. Então, ela vai te dar orientações de acordo com aquela viagem que você vai fazer, os dias que você vai ficar e tal. E são médicos residentes, né? Estudantes ainda que estão na residência e ele achou maravilhoso, porque assim, eles vão te dar uma orientação. Então, ele foi lá de É, acordo com a pessoa, assim, achei bem bacana. E aí, então, quem tem o seu médico já, né, e vai para um destino que tem algum mal de altitude. Ah, se eu tomar o chá de coca, o que isso vai fazer comigo? Eu posso tomar ou não posso tomar? Devo tomar um remédio? Ah, eu tenho pressão, porque aquilo é uma coisa que vai de acordo com o teu histórico. é. Então, por exemplo, eu fiquei 3 meses fora o ano passado. Eu fui no meu médico antes e, fiz os meus exames, fui ao dentista, porque eu ia ficar 3 meses fora. E eu viajei com problema no ombro, É. mas já sabendo tudo, acho que a gente tem que ter esse cuidado. E o seguro viagem, com certeza, É. né? Sempre. Pandemia assolando o mundo inteiro. Nossas viagens eu acho que vão ficar interrompidas, mas quando é que você acha que vai ter coragem de encarar uma viagem novamente? No ano que vem, na metade do segundo semestre, ou já no primeiro semestre? Não, O que é que então, o você que o acha? mercado fala, né? Vai começar a retomar agora, todas a Organização Mundial da Da saúde. Saúde, eles estavam. Não é a OMS, é a Organização Mundial do Turismo, o World Travel Market, sei lá, nem me lembro mais o nome. Mas ele estava falando uma coisa muito interessante, que a moeda agora do turismo, eu até fiz uma live sobre isso com esses detalhes todos. A moeda do turismo agora vai ser a confiança.
né? Então, eu acho que a gente ainda está no tempo de que as empresas estão se readequando com os protocolos sanitários. Como aconteceu no 11 de setembro, a gente entendeu que existia um grande buraco na segurança, né? E aí eles foram se arrumando aos poucos e tal. Todo mundo teve medo de viajar na época, o terrorismo, com todos os ataques. Então, as empresas, os governos, etc., foram se preparando para isso. Então, o mesmo vai acontecer em relação à pandemia. Tanto nos hotéis, agora muitos selos estão sendo criados para que os fornecedores de serviços de viagem se adequem a esse novo cuidado, né? Então, o mercado diz que as nacionais já poderiam começar daqui a pouco. Eu acho prematuro. Voltando, como está sendo prematuro sair do isolamento. Então, por exemplo, as empresas começaram agora, a Azul, a Gol, agora no comecinho de junho, algumas rotas já, né? Já estão com vários protocolos sanitários. Ok. Eu confio nas empresas nesse sentido. Só que, enquanto para mim não tiver uma vacina, viajar a turismo, assim, sair para rua, ok. Mas sair, viajar a turismo, eu não me sinto confortável. E eu acho que uma viagem de turismo, você tem que estar legal. Agora, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, no meu Telegram, que as pessoas estão ok, muitas estão ok, em relação a todos esses cuidados que estão sendo tomados. Elas estão ok em retomar as suas viagens. Então, também, acho que isso é uma coisa eu pessoal. teria cautela, sabe? Eu acho que só com vacina. Porque, imagina, o vírus está continuando, está circulando. Você vai para uma Itália, você não sabe. Até mesmo as viagens nacionais, elas estão comprometidas. Porque você vê, o Rio de Janeiro flexibilizou, outros lugares voltam atrás. Então, não se tem uma segurança. E eu acho que... Para mim, a questão no Brasil, para mim, não é as companhias aéreas, não é os hotéis, a parte de higienização. Para mim, o que é problemático é o seguinte, ok, eu resolvi viajar, eu confio na companhia aérea que eu vou, eu confio no hotel onde eu vou me hospedar e aquele lugar que eu vou visitar, ele está com os procedimentos. Foz do Iguaçu, por exemplo, já abriu, tá? Os parques. Ok, mas e os hospitais? Eles vão poder me atender? Há lugar? Há um respirador? Essa é a minha questão para as viagens nacionais, tá? Essa é a minha questão. Só que eu acho que agora a gente ainda está lá em cima, isso vai passar. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai passar. Sim. E que as coisas vão voltar. Não tenho a menor dúvida disso. Eu sou muito otimista nesse sentido. Tem a outra questão, que é a questão financeira também, né? Com dólar e euro lá em cima e tal. Então, assim, as pessoas vão acabar priorizando as viagens nacionais, os destinos ao ar livre. Eu acho que vai acontecer um pouco isso. Quem vai começar a viajar agora? E o que o mercado fala também, que assim, voltar à normalidade, entre aspas, voltar à normalidade quer dizer a malha aérea funcionando, as empresas já se adequando aos protocolos internacionais e tudo, eles falam ano que vem. Fronteiras abertas. E é como a Marlene disse aqui, a vacina é que vai nos deixar mais confiantes. Realmente vai. Você está falando você falou, aliás, em relação a fazer o turismo nacional, será que vai ter atendimento para nós? Mas eu acho que essa pergunta também sua vale para lá fora. Porque lá fora, a Itália a gente viu o caos, né? Os Estados Unidos... Sim, mas aí nós estamos falando de... a Itália já achatou a curva, já está diminuindo o vírus. Sim, existe, já achatou. Mas já não é. Nós estamos no pico ainda, entendeu? A gente está no pico, mas não sei se vale a pena você arriscar no momento ir para um país desse e de repente você contrai uma doença. É muita insegurança, eu acho, ainda. Então, é uma situação assim que eu acho que é muito, muito pessoal. Eu fiquei chocada que a maioria das pessoas que me respondeu, é uma pesquisa boba ali no Stories mesmo, né? Bem superficial. Você se sente confortável em viajar sem a vacina? E aí teve uma das vezes que eu perguntei, deu 50-50.
né? E depois eu fiz a pergunta diferente: você viajaria sem a vacina? Então, eu fui fazendo diferente. Mas, assim, a quantidade de pessoas que se sente segura me surpreendeu. Entendi. Que bom, né? Olha, nós estamos com 1 minuto e 51. Ah, meu Muito Deus! obrigada. A Vanessa disse: muitas pessoas podem negar a entrada de brasileiros por um tempo. Destino nacional talvez seja a solução para o momento. É, Vanessa, talvez. É Exato. como a Denise falou. Denise, olha, muito obrigada por sua Eu que participação. agradeço.